Aliás, a gente vai conversar agora com o economista-chefe da XP, o Caio Megali, para falar um pouquinho sobre a situação econômica do país, mas também sobre essa participação do Brasil em Roma, né, e sobre a declaração do secretário-geral da OCDE dos requisitos que o Brasil estaria cumprindo para tentar entrar nessa lista da OCDE. Então, Megali, seja muito bem-vindo. Vamos começar justamente sobre esse assunto que está mais quente. Agora há pouco, o Lorival Santana, o nosso analista de internacional, falava aqui, né, que um dos requisitos é reduzir a taxação de empresas, numa média aí de pelo menos 11 pontos percentuais, além de outras dezenas de questões que ainda precisam ser atingidas pelo país para entrar nessa lista da OCDE. Como que você avalia isso? O Brasil tem essa capacidade? Conseguiria resolver essa série de questões para fazer parte desse grupo tão seleto? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. De fato, é uma longa lista, o Brasil tem já há algum tempo almejado chegar nesse patamar, mas de fato, muito mais importante do que estar no clube é entrar no clube, né? E para entrar no clube nós precisamos vencer uma série de barreiras que vão reduzir o custo do Brasil. Essas barreiras estão sendo analisadas, estudadas e há projetos para redução e enfrentamento já há bastante tempo, mas é preciso avançar, né? É preciso avançar nas reformas, especialmente as reformas fiscais, porque afinal de contas, para ser possível reduzir os impostos das empresas, o Brasil precisa sair do vermelho, né? E nós estamos há 7 anos rodando no vermelho, ou seja, 7 anos rodando com mais despesas do que receitas. Então, se nós temos mais despesas do que receitas, para cortar receitas adicionais, que seriam a redução de impostos de empresas, é preciso cortar despesas. E o que a gente tem visto nos últimos dias são só esforços para aumentar despesas e não diminuir despesas. Então, nesse sentido, as últimas informações nos levam mais distante da OCDE e não mais próximo. Megali, a Larissa Alvarenga está em Brasília e ela participa dessa entrevista com a gente também. Vai lá, Lari. Obrigada, Cine. Oi, Megali. Boa tarde para você. Larissa? Enfrentamos aí uma semana agitadíssima, né, para a economia do Brasil. A taxa Selic teve alta de 1,5 ponto percentual e foi para 7,75. A inflação do aluguel voltou a subir em outubro e o Brasil ainda enfrenta o desemprego e os reflexos da inflação, né? Qual que deve ser o cenário econômico aqui no Brasil até o fim do ano? Olha, no curto prazo, a economia brasileira tem sinais positivos até, né? O crescimento econômico continua positivo, continua se expandindo, né, com a reabertura da economia, uma coisa que nós fizemos muito bem de meados do ano para cá, ou, na verdade, do primeiro semestre para cá foi o avanço da vacinação, nós estamos muito bem nesse campo, isso está permitindo abrir a economia. A abertura da economia significa a retomada das atividades econômicas e da arrecadação. A gente viu que os números fiscais correntes estão bons também, né? O superávit do governo, ou o déficit do governo está diminuindo, mas o problema é quando nós estendemos essa avaliação para frente, né? Porque se é verdade que a economia foi bem esse ano, surpreendeu, esse ano na verdade, a inflação surpreendeu muito mais. Surpreendeu mais porque não só o mundo tem choques de custo, como aqui dentro a taxa de câmbio está muito desvalorizada por conta dessas incertezas políticas e fiscais. Com taxa de câmbio desvalorizada, a inflação global chega aqui mais forte, né? E durante muito tempo nós estimulamos, né, nos últimos meses, estimulamos bastante a economia, bastante a demanda. Demanda muito forte, pressão de custos, a inflação foi lá para cima. E a gente sabe, especialmente nós brasileiros, né, sabemos que com inflação alta, todo o resto vai se perdendo. A inflação concentra a renda, corrói o poder de compra, especialmente dos mais pobres. Isso piora a questão social e piora a questão econômica também. Então, combater a inflação virou prioridade. O Banco Central acelerou a alta de juros, primeiro de 0,75 por reunião para 1%, e agora com essa sinalização de que as contas públicas não devem se equacionar tão cedo, ele acelerou ainda mais para 1,5 ponto. Juros subiram muito, isso significa que antes da economia se reequilibrar lá na frente, a economia vai ter que desacelerar bem para trazer a inflação para baixo e reequilibrar o choque de custos.
Nós estamos conversando com o economista-chefe da XP, Caio Megali, falando um pouco sobre a situação no Brasil, também sobre a participação do país na cúpula do G20. Fernando Nakagawa, nosso analista e também diretor do CNN Brasil Business, tem uma pergunta agora. Megali, vai lá, Naka. Obrigado, Cine. Megali, queria te ouvir sobre o curto prazo. Na próxima semana a gente vai ter a expectativa da votação importante da PEC dos precatórios. O governo cogitou até ali nos bastidores na semana passada, na semana que termina agora, a hipótese de alguma outra solução para continuar pagando o Auxílio Brasil ao longo do próximo ano. Até o estado de calamidade foi mencionado. Queria ouvir a tua percepção sobre qual é a possibilidade, o teu cenário base, o que deve acontecer, se a PEC deve ser aprovada ou não. E também te ouvir um pouco sobre Petrobras. O presidente da República causou bastante movimentação no mercado financeiro ao sinalizar algum desconforto com os lucros da empresa nesse cenário de inflação elevada, parte dessa inflação gerada pelos próprios combustíveis. Queria te ouvir sobre esses dois aspectos, por favor. Vamos lá, claro. Primeiro, do aspecto da PEC, dos precatórios e do Auxílio Brasil, né? O que nós temos nós precisamos de uma definição do orçamento. Nós já estamos entrando em novembro, o ano começa daqui a pouco, a gente precisa de uma clareza do orçamento, especialmente porque a questão fiscal é uma questão crítica para o Brasil. O Brasil é um país muito endividado, como eu falei há pouco, estamos rodando no vermelho há muito tempo. É preciso sinalizar que as despesas vão ser minimamente equilibradas. A gente sabe que as despesas com precatórios subiram demais e comprimiram quase todo o espaço do teto. Vai precisar ser feito alguma coisa a respeito disso. Acho que o mercado até concorda que parte dos precatórios, ou até a integralidade deles, com uma revisão do teto, seja feita fora do teto de gastos. Afinal de contas, precatório não é uma decisão de despesa atual, é uma decisão lá de trás. Tem a questão do aumento do Auxílio Brasil. A gente sabe que também é importante por conta da desigualdade que cresceu muito, mas não adianta fazer tudo isso se endividando muito mais. Precisa dar uma sinalização de que isso vai ser feito acomodando dentro do espaço orçamentário que nós temos. Afinal de contas, o Brasil gasta 1,5 trilhão de reais por ano. Certamente é possível encontrar, reduzindo algumas outras despesas, espaço para essas despesas tão importantes. Mas, para além disso, neste quesito, Naka, nós precisamos de uma definição. O mercado, a economia, a sociedade precisa saber como vai ser a estrutura de gastos do governo no ano que vem. Essa questão dos precatórios já está rodando aí desde julho quase, né? Nós estamos há bastante tempo nisso. A gente sabe que o presidente tem desejo de aumentar a transferência, os programas de transferência de renda, seja permanente ou seja provisório, já também há bastante tempo. É preciso avançar numa definição para virar essa página, a gente entender o tamanho das pressões para o ano que vem e andar para frente. Então, acho que essa é a primeira questão. Cada semana são propostas diferentes, discussões diferentes. Acho que falta definição nessa área, até para tirar o excesso de riscos de mercado e a gente poder respirar um pouco. E do lado da Petrobras, eu acho que a questão é muito clara, né? O governo é o maior acionista da Petrobras. O governo não devia estar chateado com lucros da Petrobras, porque lucros da Petrobras são transferidos para o Tesouro e são exatamente esses lucros que permitem fazer programas sociais tão importantes. A decisão aqui é clara: subsidiamos consumo ou temos mais dinheiro para fazer programas sociais? Se nós quisermos evitar que a Petrobras faça sua política de preços, a decisão da sociedade é: pagamos impostos para subsidiar consumo, para subsidiar combustível. Né? E do outro lado, nós não vamos subsidiar combustíveis, vamos pegar o lucro da Petrobras, que é transferido ao Tesouro, e usar para programas sociais. Eu acho que essa é a definição mais clara. Né? E para além disso, a gente sabe que segurar preço, congelar preço, né, não é solução para resolver pressões. Né? O Brasil tem histórico longo de tentativa de segurar a inflação congelando o preço, eventualmente isso estourava lá na frente. Nosso vizinho argentino aqui está com a inflação super alta, está tentando congelar preços e agora está se surpreendendo que os produtos estão começando a subir nas prateleiras, exatamente como acontecia na década de 80 aqui no Brasil e lá na Argentina também. Então, acho que o receituário é muito claro. Os preços têm que refletir oferta e demanda. Se a Petrobras tiver lucro, ótimo, porque esse lucro vai ser transferido para o Tesouro e nós vamos ter mais recursos para fazer política social. Megali, hoje você pegou um fim de semana de lista longa aqui de gente para fazer pergunta, então eu vou chamar a Basília Rodrigues agora. Vai lá, Basília.
Oi, tudo bem? Caio Megali. Bom sábado para você. Basília. Tudo ótimo. Obrigado. Eu queria te ouvir sobre a seguinte percepção. O governo, ele está tentando, contra o discurso da própria equipe econômica e admitindo a possibilidade de furar o teto, porque há uma demanda social muito importante para continuar ajudando milhares, milhões de famílias que precisam desse dinheiro. Seria possível aumentar o auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, seria possível pagar algum benefício na ordem de R$400 para essa população carente sem furar o teto fiscal? Pergunto isso porque, conversando, por exemplo, até em entrevista aqui à CNN, o Marcelo Aro, o deputado que é relator da medida provisória do Auxílio Brasil, diz que dava sim para conceder um aumento nesse auxílio sem atentar contra o teto de gastos. Você acha que dá para colocar, então, esses dois fatores na mesma equação, aumentar o benefício para R$400 de uma maneira permanente, né? E ainda assim não furar o teto de gastos? Olha, a resposta é sim, né? Mas precisa ser elaborada. Primeiro, tem a questão dos precatórios. Eu acho que a questão dos precatórios ela precisa ser definida. De fato, nós vínhamos pagando precatórios, que são aquelas despesas judiciais da ordem de 40, 50 bilhões de reais por ano. O Poder Judiciário sinalizou quase 100 bi para o ano que vem. De fato, se nós formos pagar 89 bilhões, né, que é o valor indicado, totalmente dentro do teto de gastos, aí o espaço restante vai ficar bem reduzido. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita nessa direção e isso vai precisar de uma emenda constitucional. Isso já vem sendo discutido há alguns meses. Eu acho que o mercado não está estressando nos últimos dias por conta disso, né? O problema é essa decisão de ampliar as despesas para além de 400, para além dos patamares atuais, até R$400. É possível dentro do teto de gastos? Sim. Se equacionar o problema dos precatórios, basta espremer um pouco as despesas discricionárias, que tem espaço para isso, e reduzir as emendas parlamentares. As emendas parlamentares já foram no passado cerca de 10 bilhões e a sinalização para esse ano é pelo menos 30 ou 35 bilhões. Esse é o número que se fala nos mercados. Faz sentido? Acho que a gente tem que debater isso. O que é mais importante hoje? Emendas parlamentares ou aumentar a transferência de renda para os mais pobres? Fica aí para a sociedade decidir. Megali, rapidamente, o presidente, porque nós estamos com o nosso tempo acabando, mas o presidente mencionou ali que o mercado anda muito nervosinho, né, no quebra-queixo com os jornalistas lá em Roma. O mercado anda muito nervosinho ou é o Brasil que tem provocado muita escuridão e a gente sabe que o mercado não gosta do escuro? Olha, o mercado reage às informações que estão disponíveis, né? O Brasil é um dos países mais endividados do mundo emergente. Claro que os países centrais têm dívidas mais altas, mas têm histórico de pagamento de dívida muito melhor, tem taxas de juros muito mais baixas, né? O Brasil, por exemplo, tem uma dívida que é quase 20 pontos percentuais do PIB acima da dívida do México, que é um país muito endividado. Ou seja, rodamos no vermelho há muito tempo, temos muita dívida, o mínimo que nós temos que fazer é sinalizar que nós vamos equacionar esse problema ao longo do tempo. Vínhamos fazendo isso, né? E não é à toa que as taxas de juros caíram, o crédito melhorou na economia e a gente vinha crescendo, né? No momento que a gente sinaliza que vai gastar mais para frente, automaticamente o credor dessa dívida, que na verdade somos todos nós, né? É a sociedade brasileira que poupa e compra títulos do governo, sinaliza o seguinte: olha, se as despesas vão crescer além do sustentável, no mínimo para emprestar dinheiro, a taxa de juros tem que ser mais alta. E é isso que está acontecendo nos mercados, né? Os mercados financeiros, eles, de novo, reagem às perspectivas da economia. As projeções do PIB no ano que vem estão diminuindo, o apetite por investimentos domésticos e internacionais no Brasil também tem diminuído. A gente tem visto os brasileiros alocarem seus recursos muito mais em instrumentos internacionais. Isso acaba afetando lá os preços de mercado, né? E esses preços vão refletir, por exemplo, a taxa de câmbio mais depreciada vai refletir uma inflação mais alta aqui dentro. Então, acho que esse é o resultado, né? O mercado financeiro ele age de forma eficiente no uso das suas informações. Se as informações são de
um cenário de maior deterioração, naturalmente os prêmios de risco vão ser mais elevados e isso vai ter impacto sobre a economia local. Tá certo. Conversamos com o economista, chefe da XP, Caio Megali. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado a vocês, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição.